podcast começa agora. Esse é o nosso primeiro episódio desse projeto tão maravilhoso que Deus colocou no meu coração para alcançar pessoas, para alcançar vidas com tudo que vai acontecer aqui. Aprender e ensinar sobre a palavra de Deus, que é a base para nós vivermos. Está tudo aqui, do início, do começo, do fim, tudo está aqui. Tudo o que você precisa está aqui na palavra do Senhor. E foi Ele que me colocou esse desejo desse projeto, desse podcast. Não foi fácil eu estar aqui hoje. Eu relutei muito, eu pensei muito, eu tive muitas dúvidas se era isso mesmo que Deus queria para mim. Mas tantas e tantas palavras, tantas pessoas usadas, tantas ministrações em que Deus falou comigo e hoje eu estou aqui. São 11 horas da noite no dia 7 de julho de 2025 e eu vou começar o meu projeto, que é o meu podcast, para falar de Deus, para falar de Jesus para as pessoas e também poder aprender. Eu estou sozinha hoje, eu vou falar um pouquinho de mim, o meu testemunho, e a minha ideia, o meu sonho, o meu desejo é entrevistar pessoas também para falar do testemunho, para falar da palavra de Deus aqui. E eu vou contar um pouquinho de mim, do porquê tudo isso aconteceu, eu acredito, como eu cheguei até aqui e um pouquinho da minha história. Meu nome é Caroline, venho de uma família muito unida, uma família muito amada. Quando eu tive um desejo de au pair, chamava, que é babá no exterior, né? Eu comecei a ir atrás desse desejo. Eu morava em São Paulo na época, porque eu estava lá trabalhando, porque eu queria ser independente dos meus pais. E eu fui para São Paulo trabalhar e comecei a querer fazer intercâmbio, mas um jeito mais fácil de fazer e mais barato na época era eu sendo au pair. Então eu comecei a ir atrás desse desejo, desse projeto. Mas não era o projeto de Deus para mim, hoje eu tenho a clara certeza disso, porque eu conheci o meu esposo no meio desse tumulto que estava a minha vida, não estava mais frequentando a igreja. Sempre fui uma pessoa que frequentava a igreja, uma outra religião que não é a minha hoje. Então, quando eu conheci meu esposo, nós começamos a namorar. E por um descuido nosso, mais um cuidado de Deus, eu engravidei do João Pedro, que hoje é o meu amor, né, meu filho, minha herança. E eu engravidei do João. Depois que eu engravidei do João, pensa, tudo mudou na minha vida, né? Eu era uma jovem que queria viajar para o exterior para estudar, ser independente. De repente, eu conheço meu esposo, começo a namorar ele e engravido. Em questão de 3 meses nós casamos, nós fomos morar juntos e o João Pedro nasceu em fevereiro de 2020, veio a pandemia e eu distante do Senhor, foi um turbilhão de emoções na minha vida. Quando o João completou 1 ano e pouco, nós precisamos começar a terapia com o João e fono, porque o João tinha uma dificuldade de fala. E 2 anos e pouco do João Pedro, por isso que mulheres, não desprezem as suas tarefas no lar. A sua casa é um altar de adoração para Deus. Os seus filhos são herança do Senhor, o seu casamento, então não despreze isso. Muitas mulheres acham que cuidar da casa é algo que não é valorizado. Pode não ser por muitos aqui, mas é valorizado por Deus. E eu estava, inclusive, num domingo, lavando a louça, cuidando da minha casa. Não estava feliz, estava murmurando, reclamando, estava com muito medo pela questão do meu filho, que ele estava com aquela questãozinha da fala dele. Muitas coisas acontecendo. E foi aí que eu estava lavando a louça. E por já ter ouvido e algumas pessoas perto de mim, amigos, terem feito convite para mim conhecer a igreja, eu fui conhecer uma igreja. E esse dia eu estava lavando a louça e Deus falou: entra no Instagram da igreja e veja que horas que é o culto e vá conhecer. Foi claro, gente, foi claro para mim esse dia. E eu fui. Eu entrei no Instagram, o culto era 6h30 da noite, eram 4h30 da tarde, dava tempo suficiente para eu terminar de lavar a louça, cuidar do meu filho e ir no culto. E eu convidei meu marido e ele aceitou. Então nós fomos, eu conheci ali uma igreja maravilhosa que me acolheu. Foi um chamado de Deus ali, naquela presença de Deus, eu me transformei, que é isso que Jesus faz, transforma, amém? Então, gente, a partir daquele dia, a minha história mudou. Deus já sabia, né? Deus já tem planos para nós, já tem promessas, e é um Deus que não falha. E eu me transformei ali. Mas não foi de um dia para o outro, foi devagar, ainda estamos em transformação, nós seres humanos sempre estaremos em transformações.
mudando a cada dia, melhorando a cada dia, porque com a presença de Jesus, quando Jesus te chama e você aceita o convite, a sua vida transforma dia após dia, para melhor, em todos os sentidos. Me batizei, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Renunciei tudo que eu precisava na minha vida e continuo renunciando muitas coisas, porque não é fácil, gente, não é fácil. E de um tempo pra cá, isso quando o meu chamado aconteceu foi em 2022. Em 2023, eu engravidei da minha filha Maria Eduarda, que também é uma herança, é a filha da promessa na minha vida. E eu engravidei dela, me batizei grávida, Maria nasceu. Em outubro de 2024, do nada, nós achamos que é do nada, mas não é, é o Espírito Santo. Algo veio, o Espírito Santo, né, veio, mas eu achava que não, né, não vou mentir. Então, pra mim, era algo veio na minha mente, no meu pensamento, de repente, assim, Carol, faça um podcast. Você gosta de câmera, você gosta de celular, você gosta de edição de vídeo, então faça podcast pra falar da palavra, pra salvar vidas, pra levar a palavra para as pessoas. E eu fiquei, não é possível. Falei, não, gente, como assim? Quem sou eu para fazer um podcast, sentar na frente da câmera e vir falar alguma coisa? Eu ficava nessas dúvidas. E eu fiquei de outubro até agora, que nós estamos em junho. Por isso que eu falei que não foi tão fácil, gente. Foi aí, outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março, abril, maio, julho. Julho, né? Foram 9 meses me questionando, a palavra vindo, sinais vindo. E eu, não é possível, não é possível. Todas as palavras que vinham pra mim use a sua vida para falar de Deus, você transforma a vida de outras pessoas. Então eu comecei a atender o pedido de Deus. E eu consagrei esse projeto nas mãos do Senhor. E aqui estou eu. Contei um pouquinho da minha história para vocês, do meu testemunho. Eu fiz muitas coisas que eu achava certo, que eu achava que não tinha problema, que isso não ia desagradar a Deus. Eu não sei se você é assim, mas eu era muito assim. Ai, mas eu sou filha de Deus, porque eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo, eu trabalho, eu respeito os meus pais. E eu não tenho vergonha de falar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm esse pensamento. Eu não mato, eu não roubo, eu respeito as pessoas, eu respeito o próximo, então é por isso que Deus me ama. E não é assim. Deus te ama, mas não é porque Deus te ama que você pode continuar fazendo o que você bem entender. Abrir mão de muitas coisas, o que eu abri mão? De achar que eu vou receber crítica, de achar que eu não sei, de achar que eu não sou capaz. Porque eu ouvi algo de uma amiga minha assim, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Para falar da palavra de Deus, trazer pessoas que vão falar da palavra de Deus também. E agora vem a minha explicação do meu podcast, do nome do meu podcast, O Único. Por que O Único? Porque nós falaremos aqui, o podcast é para aquele que é o único e suficiente Salvador, o único e suficiente que pode te transformar, mudar a tua vida, te capacitar, te tirar do momento que você está vivendo agora. Gente, o único, Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo que habita na gente, o único que pode te transformar, te ajudar e te capacitar, tirar você do momento que você está passando e te elevar e fazer você uma pessoa digna e uma pessoa filha de Deus. Só Ele. Então é dele que nós falaremos aqui, por isso que é um nome único. Espero que você goste. Eu estarei com muitas parcerias aqui, muitas pessoas. É o meu sonho. E vou caminhando, indo atrás em busca desse projeto que Deus colocou no meu coração. Siga, encaminhe, compartilhe, comente e me ajude e esteja comigo nessa caminhada com Jesus, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, nunca é em vão. E que a palavra de Deus entre no seu coração e transforme você, para que você também possa ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Até mais, até o próximo episódio. Gente, eu não poderia acabar o meu episódio sem deixar uma palavra para vocês do Senhor. Eu estou lendo Salmos esses dias, então eu vou ler um Salmos que é encantador, assim como toda a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. É uma promessa, gente, para sempre o Senhor está te protegendo. Está protegendo o povo dele. Como os montes, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro.
Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Essa é a palavra que eu deixo.